Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer a doutora Patrícia Arruda, que é nutróloga, e ela vai nos falar sobre um assunto que atinge a maioria da população. Eu acho que a todo mundo. Quem não tem problema com obesidade deve agradecer a Deus, né? Doutora Patrícia, a obesidade é curável? Então, excelente pergunta. Quando a gente fala de obesidade, não. Curável no sentido de você vai ter para o resto da sua vida aquele alteração no metabolismo. Porém, você precisa ter um tratamento crônico para justamente fazer com que esse quadro se mantenha controlado. Por que eu digo que não tem? Quando a gente pega um indivíduo que, por exemplo, ganhou muito peso em algum período de tempo, esse indivíduo ele já vai ter algumas alterações metabólicas que podem ficar para o resto da vida dele. Então, a atenção que ele dá a uma dieta, a atenção que ele dá a um exercício físico e ao sono, esse tripé tem que ser feito para o resto da vida dele. Quando a gente fala de tratamento farmacológico, se o paciente tiver indicação, a gente faz esse remédio, esse remédio, né? E no caso de ele precisar ou não usar o remédio para o resto da vida, quem vai me dizer é o paciente. Eu já tive, inclusive, pacientes que começaram, teve uma perda de peso, a gente fez o desmame da medicação e hoje ele dá atenção ao tripé. Esse tripé vai ser para o resto da vida. Eu falo para ele, ó, você tem que se cuidar mais um pouco, você tem que dar atenção para isso, para que você não reganhe o seu peso perdido, porque o corpo da gente sempre vai querer voltar para o maior peso. Olha, o doutor Luciano Teixeira, que é uma legenda nessa área, ele disse aqui comigo que a obesidade o cara só se livra na missa de sétimo dia. Imagine, vai até a missa de sétimo dia, se você não se cuidar. Por que é que a obesidade se tornou essa praga mundial? Perfeito. Hoje em dia, por exemplo, com o avanço da tecnologia, avanço de muitas outras coisas, por exemplo, questão de transporte, questão até no meio do nosso trabalho, a gente está cada vez mais tudo automático. Então, antigamente, por exemplo, pegar sua família e ir numa McDonald's da vida era um evento. Você, eu vou no McDonald's, bora, não sei o que, isso era um evento, ia de carro, todo mundo se preparava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu abro meu celular com um clique, eu tenho um Big Mac na minha frente, por exemplo. Então, o acesso a essas comidas, junk food que a gente chama, né? Hambúrguer, pizza, sorvete, chocolate, o acesso se tornou muito mais fácil e também são alimentos que, às vezes, tendem a ser até mais barato do que uma alimentação saudável. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, se eu for num restaurante e eu quiser eu tiver a fim de um prato mais saudável, às vezes, normalmente, esse prato é mais caro do que os outros. Quando a gente pega Coca-Cola mesmo, tem canto que água é mais cara que a Coca-Cola. Então, assim, isso não existe, né? Isso faz com que a pessoa sempre tenda a ir para esse lado, não só pela questão financeira, mas também pela questão da composição desses alimentos e o que esses alimentos causam na gente. Olha, doutora, a senhora não viveu essa época, mas com certeza seus pais viveram. Antigamente tinha um tal de Bebê Johnson. O Bebê Johnson era um prêmio que era dado e ganhava sempre que os menininhos mais gordinhos, né? Exato. Menino gordo vai ser um adulto obeso? Então, a gente não tem que cuidar, porque falou aí de McDonald's, tem criança que só come McDonald's, às vezes nem a refeição ele quer, só quer McDonald's. Exato, exatamente. Essa questão de ele ter nascido com um peso maior, se vai continuar para o resto da vida ou não, aí a gente vai entrar naquela questão de a família tem que estar sempre monitorizando essa pessoa para fazer com que ela tenha hábitos mais saudáveis ao longo da vida. Então, te respondendo, sim, esse bebê ele tem muito mais chance de ter de virar um adolescente ou virar um adulto obeso, porque ele carrega já essa genética dentro dele. Sim, a gente sabe que pais e mães que são obesos, diabéticos, enfim, eles passam essa questão para o filho também. Então, é um metabolismo que já nasce com essa propensão. Qual o papel do pai e da mãe? Justamente fazer com que essa criança ela tenha melhores escolhas, sempre, desde o início, na questão de quando for introduzir os alimentos, sempre procurar dar a essa criança alimentos diversos, coloridos. Então, isso vai fazer com que a criança se familiarize com fruta, verdura e, possivelmente, no futuro, ela vai ter esse hábito mais consolidado. Evidentemente que a senhora tem clientes depois da gravidez. A gravidez é uma coisa natural do corpo, a mulher engorda. Para recuperar o peso depois da gravidez, exige um tratamento especial, doutora? Então,
a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que orientar para essa puérpera, né? Porque depois da gravidez. O nome é horrível, né? Puebra, né? Puérpera, o nome é horrível, puerpério, né? É quem teve o filho... É logo após a gravidez, sim, ela tem que ter um cuidado mais redobrado nesse sentido, porque, obviamente, ela tem um maior peso depois dessa gravidez. Porém, a gente sabe que se essa mulher ela fizer exercício direito, dar de mamar, a questão de ela dar de mamar o filho dela, isso já gasta um pouco de energia, isso faz com que ela fique menos retida, por exemplo. Então, agora, essa questão da medicação, a gente sempre tem que estar de olho, porque algumas medicações não podem ser feitas quando a pessoa está amamentando. Então, mais do que nunca, ela vai precisar de um nutrólogo, nutricionista, até possivelmente um treinador para fazer com que ela perca essa gordura, o peso a mais que ela ganhou, né? E ganhe massa muscular para ter um ambiente metabólico mais favorável. Atividade física ajuda o nutrólogo a fazer melhor o seu trabalho? Com certeza. Eu costumo dizer que tem que ter atividade física. É o tripé, né? Dieta, sono e atividade física. Por que tem que ter? A gente sabe que quando a gente emagrece, o nosso corpo ele sempre tende a querer voltar para o maior peso. Então, isso meio que fica dentro de você, isso, né? E aí, quando você começa a emagrecer apenas com dieta, vai chegar uma hora que você vai estar com muito mais fome, o teu metabolismo vai estar mais lento e você tende a entrar num platô. Então, o que é que a gente pode fazer para quebrar esse platô? Atividade física. É aí que a atividade ela vai fazer com que eu tenha um metabolismo mais acelerado, ganhar massa muscular. O músculo é um tecido muito mais ativo. Então, essa pessoa ela tem que ter essa atividade física, possivelmente, se puder, diariamente, porque isso faz com que tenha um metabolismo mais saudável. Mas é fundamental, né? Fundamental, com certeza. E o medicamento aí que o mundo todo está tomando, o Ozempic. Perfeito. O Ozempic é importante? Então, o Ozempic, ele é uma excelente medicação para quem tem a indicação, tá? A gente sabe que o Ozempic, ele hoje está sendo usado por muitas pessoas, às vezes nem tem a indicação. E o que acontece? É o boca a boca, né? A senhora tem uma concorrente muito forte. É o nutrólogo Dr. Google, né? Nutrólogo Dr. Google, né? Exatamente. Então, por essa medicação não necessitar de receita, várias pessoas vão na farmácia, compram essa medicação e fazem... Aliás, aumentou de preço muito. Os amigos meus que estão tomando o Ozempic dizem que ele está num aumento de preço grande. A lei da procura e da oferta. Exatamente. E essa medicação a gente usa, mas quando eu particularmente eu gosto, no meu consultório eu sempre faço, eu falo isso, né? Eu tento diagnosticar a fome do paciente. Então, não tem nada de protocolo de emagrecimento. Tem uma anamnese bem feita, e aí eu vou saber qual é o tipo de fome do meu paciente e saber se ele tem a indicação para o uso do Ozempic. Por quê? O Ozempic hoje, por exemplo, tem muita mulher que quer emagrecer, sei lá, 5, 10 quilos, aí usa o Ozempic. Como ela está usando sem ter um profissional ajudando ela faz com que ela perca muito peso. Porém, depois, quando ela para de usar a caneta do Ozempic, ela pode revoltar todo o peso perdido. Ainda ganha uns extras. E ainda ganha uns extras, exatamente. Ganha de verdade, porque o metabolismo dela vai estar muito lento. Se lembra da história do metabolismo que eu falei? Então, esse metabolismo vai ficar um pouco mais baixo. E quando ela ganha, a fome dela também aumenta mais. Então, quando ela ganha, ela tende a ganhar muito mais. Tem gente que, inclusive, ganha mais do que o peso que estava quando iniciou a medicação. Entendeu? O que a senhora botou no tripé o sono? O sono, perfeito. A gente sabe hoje que, por exemplo, as pessoas que não têm um sono adequado, a gente costuma dizer o sono profundo, né? Não conseguem acessar esse sono e ter uma boa quantidade dele, elas tendem a acordar mais cansadas e a gente sabe hoje que o nosso corpo, ele sempre vai querer buscar mais energia, né? Então, um corpo que já amanhece cansado, ele sempre vai, ao longo do dia, vai fazer com que você queira comer mais chocolate, uma fritura. Ninguém, por exemplo, fica, eu estou com vontade de comer um prato aqui de alface com tomate. Não. O indivíduo que ele come mal, ele sempre vai tender a buscar alimentos palatáveis, que a gente chama, né? Então, justamente isso, o corpo dele faz com que ele busque esses alimentos para justamente dar a energia que ele não teve na noite do sono. Então, a gente sabe sim, que isso é muito claro. As pessoas que dormem mal, elas tendem a ter essa escolha mais errática, né, no dia a dia. Ô, doutora, por que é que sorvete, chocolate, doce
dá um prazer muito grande às pessoas? É justamente a composição desses alimentos. Muita gordura saturada, muita açúcar. Então, isso faz com que eles virem o quê? Muito palatáveis, né? E dá prazer, né? Inclusive, exatamente. Tem pessoas que são chocolatras, é uma doença, né? Mas não é bem uma doença, mas são pessoas, é o que esse medicamento faz no nosso cérebro quando a gente come. A gente sabe que esses tipos de alimentos, ele faz com que a gente acesse áreas do nosso cérebro, por exemplo, de recompensa. Então, aquela pessoa que passou um dia trabalhando muito, estressado, ansioso, quando ele chega em casa no final do dia, ele não faz, eu comer um prato aqui de feijão, arroz, carne, não. Ele quer buscar o junk food, né? Ele quer buscar esse alimento palatável, ele quer buscar essa compensação, né? Ele quer compensar para se sentir bem, para se curar, vamos dizer assim, de um dia cansativo que ele teve. Qual é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Perfeito. O nutricionista, ele tem a graduação dele, né? E ele tem a tarefa de entregar ao paciente, por exemplo, que horas ele tem que comer isso, quanto ele tem que comer. O nutrólogo não. Ele já fica reservado mais para essa área de diagnosticar uma doença metabólica, tratar e não só tratar, como prevenir. Hoje eu costumo dizer que a minha área é muito mais uma medicina de prevenção. E quais são as doenças metabólicas? Hipertensão, obesidade, diabetes. Tem a própria dislipidemia, né, que a gente chama, que é a alteração do colesterol. E tem o obeso mórbido, o nome é horroroso, obeso mórbido, Sim. que a única solução é a cirurgia. Mesmo depois de você fazer a cirurgia de obesidade, você tem que cuidar, né? Porque senão o peso volta. Né? Exatamente. Volta e volta. A gente vê isso, por exemplo, é o mesmo mecanismo do pessoal do Ozempic, né? Então, esse obeso que ele fez essa cirurgia, ele consegue ter uma boa perda de peso durante o primeiro ano, o segundo ano. Só que tem estudos mostrando isso. Essas pessoas tendem a reganhar o peso perdido. Por quê? Pelas adaptações que o nosso corpo faz quando perde muito peso. Então, a fome desse paciente aumenta. A gente costuma dizer que para cada quilo perdido, a fome aumenta 100 calorias. Então, imagina uma pessoa que perdeu 10, 20 quilos. Isso é muita coisa, entendeu? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Patrícia Arruda, que é nutróloga. Vamos continuar conversando com a nutróloga, a doutora Patrícia Arruda. Doutora Patrícia, outra novidade que está aí é o tal do jejum intermitente. Funciona? Veja, então, o jejum funciona, mas ele não emagrece mais do que uma pessoa que se alimenta quando faz exercício. Por quê? Isso é uma coisa muito interessante. O jejum, ele funciona muito bem em pessoas específicas, não é todo mundo que consegue fazer jejum. Tem gente que fica, por exemplo, passando mal, não consegue fazer nenhuma atividade física, enfim. Tem gente que se adapta bem. Por exemplo, eu me adapto muito bem ao jejum. Então, assim, por que eu escolho, por exemplo? Primeiro que é muito mais fácil, você não perde muito tempo fazendo, 5, 6 refeições no dia. Quando a gente pega geralmente as pessoas fazem, né? Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, e jantar e ceia. 6 refeições. Assim, você pode fazer isso? Pode. Mas o jejum, para mim, pelo menos, ele é muito mais prático. Então, eu paro para comer ali 2, 3 vezes no dia, no máximo. Eu também funciono muito melhor em jejum. A gente sabe que, por exemplo, porque quando a gente come, por exemplo, a gente tem um processo de digestão e tal. Isso faz com que seu metabolismo fique um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim. No jejum, você não tem isso, né? Então, assim, uma pessoa que funciona muito bem em jejum, pode ser adepta? Pode. E a questão do exercício em jejum, ele não emagrece mais do que o limitado. Não, o que vai emagrecer, o que vai me dizer, o que vai emagrecer e vai engordar é o déficit calórico. Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é como se fosse um banco. Então, se no final do dia eu comi mais e gastei menos, esse excedente aqui, o teu corpo, infelizmente, ele não joga fora. Ele guarda de forma de tecido adiposo, na forma de gordura. Eu quero saber como é o jejum da senhora. Diga aí. Pronto. Então, o jejum, como é? Eu acordo e geralmente eu tendo a fazer o almoço, meio-dia, 1h da tarde. E aí, eu tenho, né, a parte da tarde, então no final da tarde eu já vou malhar, já vou treinar, procuro fazer meu treinamento.
fico tranquila, eu não estou com fome, apesar de ter comido, sei lá, meio-dia, 1 hora. E quando eu volto, eu faço meu jantar. Então, isso faz com que eu tenha um jejum de, sei lá, pelo menos 16 horas, 16, 15 horas. Quer dizer, para de comer que horas Geralmente eu janto 8 horas da noite, por exemplo. Deixa aí. E aí eu vou comer depois meio-dia. Então, isso aí vai, 12, 16 horas de jejum. E nesse período do jejum, pode tomar café, água? Pode água, café, a maioria dos chás pode ser utilizado. É isso, essas três. Refrigerante dietético resolve a vida, doutora? Veja, então, não resolve a vida, mas sem dúvidas é melhor do que o normal. Então, quando eu tenho paciente que bebe muito refrigerante e tal, primeiro eu costumo pedir, vamos começar pela versão 0, e aí o paciente vai adaptando para o 0, aquela H2O também, vai adaptando, e depois a gente tem que tenta tirar também isso, aos poucos, para que isso vire uma exceção e não a regra. Porque quem toma todo dia é ruim, né? Exatamente. Péssimo. Tem outra coisa que se diz que se você comer de noite, né? Aí facilita para engordar. Pra engordar. O jantar. Jantar não pode ser... Com carboidrato, né? O pessoal geralmente fala isso. Então, a gente vai entrar naquela história do banco de novo. O que diz que se eu vou engordar ou emagrecer é no final do dia se eu conseguir bater ou não minha meta calórica. Se eu gastei e comi a mesma coisa, vai acontecer nada com o meu organismo. Se eu comi mais do que eu gastei, esse excedente ele vai ficar com você. Tanto também para o emagrecimento. Se você conseguiu comer menos e gastar mais, isso vai te emagrecer. Então, não é questão de, depois de 6 horas da tarde, não pode comer mais macarrão, né? Não pode mais comer carboidrato. Você pode. Mas você tem que estar ligado sempre nessa questão do déficit calórico ou não. A senhora é boazinha com seus pacientes? Diz, durante a semana eu aperto, agora no final de semana pode saltar? Então, tem muita gente que fala isso, né? Doutora, no final de semana geralmente eu saio da dieta e tal. Quando a gente fala de resultado, não é uma coisa tão boa. Porque o final de semana, pelo menos a gente aqui, né? Começa no final da sexta, sábado e domingo. Então, são 2 dias e meio que você vai sair fora da sua dieta. E isso pode fazer com que tudo que você conquistou ao longo da semana, você coloca no lixo e pronto. Você teve aquele déficit calórico, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que no final da sexta já começa a beber, comer fritura, doce. E aí, esses alimentos que são muito palatáveis e calóricos, fazem com que todo o déficit que você fez durante a semana, você ganhe de novo. Aí no final de semana, você aumenta, às vezes, o que perdeu durante a semana. Exatamente. Aí o paciente fica no chamado platô, né? Doutora, eu já tentei de tudo, mas não consigo emagrecer. Não, ele não tentou de tudo. Ele tem que ver como é que está como é que tá o dia a dia dele e ajustar isso. Todo gordo tem essa história, né? A senhora, você tenta, mas não consigo. Mas assim, é essa questão mais de esclarecimento. Eu acho que as pessoas pensam assim, né? Tipo, no final de semana se eu comer, eu posso sair da dieta, não pode? Eu costumo dar uma refeição livre durante a semana, uma só. E mesmo assim, um paciente que quer emagrecer mais, que tem um quadro mais... Essa livre inclui feijoada? Tudo? Inclui? Veja, eu tento pelo menos combinar com ele. Combinar com ele, qual é a sua refeição mais... doutor, eu adoro pizza. Então, vamos colocar aqui 2, 3 fatias de pizza e tal. Para ele não perder tudo que ele fez durante a semana. Agora, qual foi a paciente mais jovem e mais velho que a senhora teve? Mais jovem? Então, eu já tive 14 anos, uma adolescente. Já gordinho? Não. Ela era atleta. Ela é atleta, né? E aí eu organizo a questão da alimentação. A alimentação não, ela tem um nutricionista, e aí eu organizo a questão de suplementação, tudo com ela. Essa questão de taxas, por exemplo. E o mais idoso, acho que os 64. Quanto mais velho, mais difícil perder o peso? Sim. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Olha, dois produtos bem nordestinos e que criam dúvida, né? Cuscuz e tapioca. Cuscuz e tapioca engordam, doutora? Então, é de novo aquilo, né? Que eles vão engordar ou emagrecer. Mas o quanto você vai comer de cuscuz e o quanto você vai comer de tapioca para não deixar você em superávit calórico, ou seja, comer mais do que gastar. O cuscuz e a tapioca, eles são o que a gente chama de carboidrato simples. Então, é uma alternativa muito boa
Não, porque geralmente quando a gente fala carboidrato simples, é uma comida que você come e no instante volta a ter fome de novo. Mas se dentro de uma dieta adequada, você pode consumir totalmente. Se todo nutricionista falou assim, ó, você pode comer 100 gramas de cuscuz com 2 ovos. Mas se você pesar direitinho e tal, você vai ter esse equilíbrio e você vai ter na sua dieta um cuscuz e uma tapioca tranquilamente. Olha, para a senhora, tem frutas e frutas, tem frutas que são boas e tem frutas que engordam. Quais são as frutas boas? Então, as frutas boas, né, são aquelas que têm mais água e menos calorias. Melancia, melão, o próprio abacaxi também é menos calórico. Não é que tenha fruta proibida ou fruta que é aceita, mas é justamente essa questão da quantidade, de novo, que a gente vai voltar, né, para isso. Mas tem algumas frutas que são mais calóricas, por exemplo, manga, jaca, abacate. São frutas um pouco mais calóricas. Mas parece sim. que esse abacate tem efeitos positivos que todo mundo diz que faz bem para a saúde, o abacate. É uma gordura boa. O abacate uma gordura boa, né? Exatamente. Olha, eu tenho uma amiga que foi no seu consultório, ficou danada, porque ela estava gordinha e tinha uma magrela junto, que tem essa doença, como é o nome? Que a pessoa que é magra demais. Anorexia? É. Ah, Aí a anorexia também, a senhora cuida? Cuido sim. Aí vai comer macarrão de manhã, de tarde, de Não, noite. geralmente o paciente com anorexia, a gente tem que ter um tratamento em paralelo com o psiquiatra, sempre. Sempre. O psiquiatra tem que estar ajustando a medicação dela. Porque essas modelos, hoje até já tem espaço para modelo gordinho, mas as modelos têm que ser palito, né? Exatamente. E muitas têm essa, como é o nome? Anorexia. O nome é horrível, né? Então, mas também o nutrólogo cuida disso, né? Sim, com certeza. É a gente que cuida. Geralmente a gente pede os exames dela, vê o que tá precisando, repouso, suplementação. Então vai entrar suplementação de vitaminas, sais minerais, tudo isso. E esse tal de detox? Detox resolve? Então, tem que saber, eu costumo dizer que é o melhor não faça o sintox para não ter o detox. Então, você não jogar tudo que você faz durante a semana e você geralmente peça na segunda, né? Faz o detox, suco verde, água, não sei o quê. Isso pode funcionar? Pode, mas isso também pode levar para um ciclo que não vai ser muito legal, porque a partir do momento que a gente tenta fazer esse detox, isso vai fazer com que você tenha, no final de semana, uma vontade de sair da dieta, não sei o quê, porque você sabe que tem um detox no dia seguinte. Água de coco engorda, Veja, a água de coco ela é rica em carboidrato, mas não quer dizer que vai engordar. O que vai engordar é se você comer mais e gastar menos. Diz até, por exemplo, que a cerveja não engorda. O que engorda a cerveja é o salgadinho. O cara não toma cerveja Né? É verdade isso? Porque são alimentos bem calóricos, né? Amendoim, não sei, se você tiver num churrasco, alguma coisa assim, a própria gordura. Então, são alimentos que em pouca quantidade tem muita caloria. Então, você consegue fazer ali um superávit calórico muito fácil. Olha, todo médico, aí eu não encontrei ninguém ligado à medicina que não diga que tomar água é fundamental. A nutróloga também disse que tomar água é fundamental? Todos os dias, todos os dias. Ontem mesmo eu estava comentando sobre isso na minha rede social, principalmente aqui no Recife. A gente vive numa cidade muito quente, é um sol para cada. Então, a gente tem que ter uma ingesta mínima de água, tem que ter. Geralmente, eu falo de 35 a 40 ml por quilo dia. Então, você pega, faz essa multiplicação e coloca como uma meta você atingir essa quantidade de água. E essas pessoas que têm alergia à lactose, não pode comer nada com leite, tem jeito? Então, a intolerância à lactose, quando a gente fala, ela vai ter para o resto da vida, né? Então, assim, o que Até sétimo dia, missa de sétimo dia. A vida toda não vai até a missa de sétimo dia. Né? Quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente tem que primeiro orientar esse paciente, né? De você procurar alimentos zero lactose. Hoje em dia, a gente tem muito alimento zero lactose. Então, assim, para esse paciente é mais fácil ter esse tipo de compras e tal. Porém, é uma pessoa que ele sempre, por exemplo, quando for para um local que ele vá jacar na dieta, ele tem que ter a enzima, né? Tem que ingerir a enzima para não ter os colaterais de ter a lactose quando ingerida. E nessa liberação que a senhora dá aí, só uma é ruinzinha, ela é boazinha não. Tem uns nutrólogos que dão final de semana, ela só dá uma refeição. Uma refeição. Inclui um pudizinho?
Veja, pode incluir se você colocar tudo dentro da matemática. Tudo dentro dos cálculos, se tiver tudo certinho, tranquilo. Você Mas, pode colocar. por exemplo, o tamanho do pudim, maior ou menor, influencia isso? Influencia muito. Porque como é um alimento que é muito calórico também, né? Então, assim, em uma pouca quantidade desse alimento, eu tenho um valor calórico altíssimo. Olha, a senhora há de convir comigo que você ir para o cinema sem pipoca é melhor não ir. E pipoca engorda. Veja. E é cada saco desse tamanho, né? E assim, tem muita manteiga, né? Aquela manteiga, aquela pipoca do cinema é meio... Mas é a melhor. Ela pode Dizem que é ser diferente. ruim para nutróloga, mas que a melhor pipoca é a do cinema. Sim, a pipoca engorda. Então, veja, se consumida em grandes quantidades, pode engordar. Pode engordar. Hoje em dia, o que é que eu oriento? Tenta fazer a pipoca em casa, e é só aquela pipoca que é só o milho mesmo, e você consegue fazer sem colocar muito óleo, sem colocar muita manteiga, para justamente ter esse ajuste. Mas ninguém vai pro cinema levando a pipoca de casa, né, doutora? Não, Aí tem que... Tem que dividir a pipoca, então. Tem que dividir, não Divide a pedir... pipoca. Mas lá, eles são vigaristas, não tem pipoca saquinho pequeno, não. É cada saco desse tamanho. E a Coca-Cola também, né? 1 litro de Coca-Cola. Agora tem uma história, você ficar na porta do cinema, não vê ninguém com um saco sem estar vazio. Porque aquilo é uma compulsão, né? Exatamente. Fica ali beliscando, né? E para terminar, qual é o endereço do consultório? Diga aí. Eu atendo hoje em 2 locais. No Rio Mar, na Zona Sul, no Rio Mar, na Terceira Torre, e aqui na Zona Norte, na Avenida Rui Barbosa. Mas num horário de manhã e de tarde ou... Geralmente é tarde. E tá lá... E qual é o telefone para a pessoa ter contato? 99662-0002. Pronto. Então, só é gordo quem quer. Quem quiser ficar magra, a doutora Patrícia resolve. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.